Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar com o professor Sebastian Borges Albuquerque Melo. Logo, logo ele entra por aqui. Estou esperando o contato dele. Nós vamos hoje bater um papo, iniciando pela parte da teoria do delito. Tema também extremamente relevante. Espero que todos estejam gostando das nossas lives. Meu amigo Duarte Bernardo Gomes, seja muito bem-vindo. Todos os nossos amigos, sejam bem-vindos. Professor Sebastian já se conectou à nossa live. Vou agora capturá-lo por aqui para a gente começar. Agora é só aguardar conseguirmos a conexão. Acompanhem lá no @TiranBrasil. Professor Sebastian, boa noite. Olá, boa noite, Leonardo. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor, como vai? Tudo bem, tudo caminhando direitinho, dentro dessa conjuntura atípica, né? Mas estamos caminhando, graças a Deus. É verdade. Professor, primeiramente eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, especialmente numa sexta-feira santa. Sei que é um dia da gente estar mais com a família, né? Então o senhor está tirando um tempinho da família para ficar conosco aqui. Então já agradeço muito por isso, viu? Obrigado. Para mim é um prazer, uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho agora. Eu não sei, a tela está escura ou é melhor acender um pouquinho a luz assim ou está bem a luminosidade? Bom, se o senhor quiser acender um pouquinho mais, acho que para as pessoas te verem melhor. Deixa eu ver aqui, né? Eu acho que Pessoal, enquanto o professor Sebastião está se ajustando ali a questão da imagem, eu estou publicando aqui, ó, o nosso código promocional de hoje é o Live Tiran. Então vocês entrem lá que terão desconto, inclusive para adquirir o livro do professor Sebastião, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Bom, deixa eu ver se fica melhor assim, talvez fique melhor assim um pouquinho. Tá bom, tá ótimo. Acho que todo mundo vê o professor bem aí, depois vocês nos avisem aí, viu? Um grande abraço a todos que estão entrando, é uma alegria para nós. Professor, eu vou primeiramente passar pelo requisito formal aqui do nosso bate-papo, que é apresentá-lo, mesmo sabendo que todos conhecem, mas é apresentar um pouquinho do currículo do senhor. Então, o professor Sebastian Borges de Albuquerque Melo é mestre e doutor pela Federal da Bahia, aonde leciona também na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado. Leciona também na Faculdade Baiana de Direito. Possui curso de aperfeiçoamento de Ciências Criminais e Dogmática Penal Alemã pela Universidade Goethe, na Alemanha. É titular da cadeira número 18 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. É advogado, membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, compede, sócio benemérito da Associação dos Advogados Criminalistas e membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Está nos ouvindo bem aí, professor? Pronto. Eu vim para o lugar porque daqui a pouco eu que tenho pouco cabelo, quando a luz fica muito em cima, fica terrível. Não vamos falar sobre esse assunto não, que eu estou na luta ainda. É verdade. Professor, além de tudo, o professor tem o livro O Novo Conceito Material da Culpabilidade. Eu, particularmente, já conheço o livro, já utilizei o livro, inclusive, na minha dissertação de mestrado, mas eu queria que o senhor falasse sobre o livro um pouquinho para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, que nós vamos longe nele, especialmente um tema tão importante e que está dentro da teoria do delito. Então, conta para nós sobre o livro um pouco. Vamos falar. Mas antes de falar, tem a coisa, olha o que está aqui na minha mão. Você conhece esse livro aqui? Oh, que honra! Que honra! Pois é. Muito obrigado. Eu usei ele justamente nessa nova edição do livro, porque o livro, na verdade, o conceito... novo conceito material de culpabilidade, foi fruto da minha inquietação intelectual e que foi a minha tese de doutoramento que eu aperfeiçoei com o tempo, né, nos cursos de mestrado e doutorado lá da Federal.
Mas posso dizer o seguinte, Léo, o que me inspirou, porque na verdade é uma coisa para quem gosta de escrever e que tem curiosidade acadêmica, é importante que você escreva sobre algo que mexe com você de alguma forma, com algo que lhe dá algum tipo de angústia ou inquietação intelectual, porque é isso que vai... É como um casamento, né? Você tem que se estimular por aquilo que você escreve, que você pesquisa. E o que deu mote ao escrever o livro foi um caso que ocorreu no interior da Bahia. Eu sou aqui, vamos dizer, baiano, aqui de Salvador, mas o caso ocorreu no interior, que um rapaz ele cortou a mão esquerda para receber o prêmio do seguro. Então, quando ele fez isso, o delegado de polícia da cidade do interior, ele se apresentou como se tivesse se envolvido numa briga, numa discussão. Mas o delegado experiente, arguindo ele, disse assim, ó, acabou descobrindo. E ele foi preso em flagrante. E na minha cabeça eu disse, meu Deus, não tem motivo para esse cara ficar preso. Não é possível que ele vai ficar preso por conta disso, por aquele artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal, do crime do seguro. Então eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer, que tipo de fundamento, que tipo de razão eu posso ter para não condenar esse rapaz? Perfeito. E a resposta me veio na culpabilidade. E a partir daí eu comecei a pensar em escrever culpabilidade e relacionado com a ideia de dignidade humana, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de culpabilidade, e você sabe bem disso, tem um livro excelente, vamos dizer, sobre isso, culpabilidade é pensar o réu, o acusado, como pessoa, né? E, sobretudo, nas suas relações com a pena. Nesse livro, Novo Conceito, Matéria de Culpabilidade, eu relaciono bastante culpabilidade e pena. Porque a razão pela qual a gente estabelece critérios tão rigorosos, vamos dizer, para considerar alguém culpável, para estabelecer requisitos de responsabilidade no direito penal, são assim tão mais rigorosos do que no direito civil, no direito administrativo, em que a gente tem responsabilidade objetiva, responsabilidade pelo risco, responsabilidade por fato de terceiro. No direito penal, a responsabilidade é pessoal e subjetiva por causa da pena, por causa da natureza da sanção. Então, basicamente, eu faço uma história, vamos dizer, sempre relacionando culpabilidade, pena e dignidade humana. Eu acho que esse é o mote do livro, no final das contas, né? E acabou, tipo assim, a tese de doutoramento saiu com 414 páginas. O livro, no final, saiu com mais de 470, ou seja, foi a tese que aí eu fui colocando alguns aportes a partir do que eu fui estudando nesse período. É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. É muito... O livro do professor Sebastião é excelente e assim, a culpabilidade, eu nunca deixo de comentar quando a gente fala desse assunto, e o problema da gente tratar da culpabilidade, professor Sebastião, é que é um tema que o senhor sabe que me é muito caro. Então, claro, com certeza. Eu vou querer conversar muito com o senhor sobre esse assunto. O próprio von List já ter dito, quer dizer, von List é aquele que primeiro sistematiza o direito penal moderno e ele já anuncia que é pela evolução da teoria da culpabilidade que se evoluirá o próprio direito penal. Eu lhe pergunto se o senhor está de acordo com essa afirmação de von List e por que estaria de acordo. Não, eu estou perfeitamente de acordo com isso, porque é o seguinte, a culpabilidade, vamos dizer, quando ela se separou, vamos dizer, von List tem o grande mérito de ter destacado a culpabilidade como elemento autônomo na teoria do delito, né? Embora, vamos dizer, ele tivesse uma linha de culpabilidade puramente subjetiva, a partir da linha da época, ele, assim, é engraçado que às vezes a gente pode falar, poxa, fala mal de alguém que escreveu há 100, 200 anos, mas ele era um homem do seu tempo e acreditava naquilo que acreditava no seu tempo. Então, von List é uma pessoa realmente muito importante. E é engraçado quando a gente fala de von List e dá do pulo para uma culpabilidade normativa, para uma culpabilidade de valor, é engraçado que a gente pensa que sempre... Freudenthal, por exemplo, quando escreveu o seu livro, que foi fundamental para a conceituação da inexigibilidade de conduta diversa, ele escreveu numa Alemanha pós-guerra, né? Ele escreveu numa Alemanha pós-guerra e ele buscava fundamentos, ele buscava razões para que você pudesse absolver pessoas
que eram condenadas em situações dramáticas, vamos dizer assim. Aquele famoso caso do cocheiro, que é contado em todos os livros sobre culpabilidade. Ou seja, ele sempre tentava dizer, olha, às vezes você não podia fazer nada, às vezes... E justamente a culpabilidade vai buscar respostas sobre aqueles casos difíceis. Eu estava participando de uma banca recentemente que se discutia a questão de responsabilidade médica e aquela questão do consentimento ou não consentimento. E é engraçado que na banca sempre dizia, olha, se o médico respeita a autonomia do paciente, ele pode responder por crime. Se ele não respeita, ele pode responder por crime também. Ou seja, a resposta, às vezes, pelo juízo, culpado ou não culpado, responsável ou não responsável, você vai ter na culpabilidade. Ou seja, a culpabilidade que vai dar justamente as respostas que vão vincular o sujeito àquele injusto, se ele é, entre aspas, vamos dizer assim, merecedor de pena ou não. É por isso que, quanto mais evoluída é uma teoria da culpabilidade, eu diria mais sofisticado, mais desenvolvido é um Estado, mais desenvolvido é um sistema jurídico. E sobre essa evolução da teoria da culpabilidade, que o senhor fala a importância dela, então vamos tocar em alguns assuntos que eu acho que são super interessantes aí. E o assunto primeiro que eu quero tocar, talvez eu devesse deixar para o fim, mas eu vou fazê-lo de início por causa da própria evolução histórica, né? Que vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Professor, o nazismo, não é? A importância da culpabilidade, e aí a importância negativa no nazismo, porque, para quem não sabe, que está nos assistindo, o Metzger fundamenta o direito penal nazista através do seu sistema penal e justamente surge ali o direito penal do autor, a razão pela qual se pune os judeus, principalmente os judeus, né, com maior destaque no Holocausto. Estamos, de alguma forma, retomando a esse direito penal do autor? Ou, melhor perguntando, existem tentativas em legislações penais recentes que buscam essa forma de penalização, de responsabilidade? Assim, mas eu não tenho dúvida disso. Porque é muito caro, assim, a construção de uma responsabilidade pessoal e subjetiva, ela é muito cara ao direito penal. Porque isso é uma construção que se evoluiu, que chegou a ser consolidada a partir de séculos de luta para que a gente pudesse dizer que cada um é responsável pelas suas próprias infrações, pelas suas próprias atitudes. E hoje em dia, na verdade, a gente acaba estabelecendo conexões em que o culpável ele é culpável a partir de determinadas características, de determinados padrões. Ou seja, você desindividualiza a imputação. E aí eu acabo evoluindo a partir daquilo que eu dizia para você há pouco. Quanto mais desenvolvida é a sociedade, mais desenvolvido é o conceito de culpabilidade. E quanto mais desenvolvido o conceito de culpabilidade, mais individualizador ele é. O problema todo é que a gente sempre caminha para a ideia de uma culpabilidade generalizante, da gente tentar responsabilizar alguém por algum tipo de característica. É diferente do nazismo porque não é associado, por exemplo, a ser judeu, etc. Mas você vai buscar determinados padrões e determinadas características gerais. É aquele famoso barema do homem médio que se adota. E qualquer pessoa que vai se afastar disso pode eventualmente ser considerado culpado. Isso tem a ver até com a própria ideia de direito penal do inimigo. Cada um constrói seus próprios inimigos, no final das contas, e o culpável passa a ser culpável a partir daquilo que é diferente de você. Isso é uma coisa muito, muito complicada no direito penal contemporâneo. E outra coisa, Léo, em que cada setor da sociedade parece que quer ter um crime para chamar de seu, vamos dizer assim. Um crime para proteger os seus interesses. E a partir daquele que não faz parte daquele conjunto de interesses, passa a ser tratado como inimigo. Né? Existiria uma seleção, então, de um culpado imaginário? Sim, sim. Para cada crime existe uma espécie de padrão, de estereótipo, vamos dizer, de culpável. E você escapar desse padrão generalizante é muito complicado, porque são dois riscos.
Um é um padrão generalizante em que você olha uma pessoa e vai julgar ela não pelo que ela fez, mas pelos atributos, pelo conjunto de status sociais que ela tem, se ela é trabalhador ou empresário ou morador de rua ou qualquer coisa, entendeu? E, por outro lado, a ideia de juízos morais, que não tem a ver com a própria ideia de culpabilidade. Eu escrevi um artigo recentemente, quer dizer, não foi publicado ainda, mas contava a história de um sujeito que teve 2 anos de pena acrescida sob o fundamento de culpabilidade, porque dizia que a culpabilidade dele e a conduta social destoava do homem médio. E a gente não sabe muito bem o que isso significa, né? Ou seja, às vezes o que é homem médio? A gente vai fazer juízos morais, né? Será que alguém merece ter mais ou menos pena, por exemplo, por ser ou não bom, entre aspas, pai de família? Essas questões são muito complicadas hoje em dia nesse mundo que a gente vive. Eu concordo plenamente com o que o senhor está dizendo e, infelizmente, ainda não conheci o homem médio, não tive o prazer de conhecê-lo. Mas, assim, tirando a brincadeira de lado, existe uma crítica muito grande sobre o homem médio, o senhor está, inclusive, falando sobre ela, mas eu lhe pergunto o seguinte, também não é um problema afastar a ideia do homem médio, porque afastar a ideia do homem médio significa afastar critérios de exclusão da culpabilidade em alguma medida também. Sim, aí que surge a questão. O conceito de... Porque é o seguinte, existe um conceito de normalidade, vamos dizer. A regra é a normalidade é a exceção. O crime é uma normalidade, o crime é uma exceção. Eu entendo que esse critério tem que ser um critério garantidor. Um critério como algo para fundamentar a exclusão da culpabilidade, mas não para justificar a culpabilidade de alguém, entendeu? É um elemento limitador. Entendeu? É um elemento limitador. É um juízo, o homem médio é um juízo negativo, que afasta a responsabilidade, mas não que culpabiliza alguém por se afastar daquele padrão. Vamos dizer, mais ou menos essa ideia. Quer dizer, eu estou construindo até nesse artigo, isso não está no livro, não. Isso é uma ideia, que alguma coisa eu trato disso no livro, mas não no artigo que eu estou concluindo, aproveitar essa quarentena para poder escrever um pouquinho mais. É uma moeda que a gente só pode usar uma face dela porque a outra face seria autoritária. Exatamente, exatamente. Por esse padrão, mais ou menos, que eu defendo, né? Que eu defendo essa ideia. Porque, na verdade, e eu vou dizer por quê, aí já mais estudo de caso. Um aluno meu lá na Universidade Federal me trouxe uma vez uma situação de 2 pessoas que estavam sendo condenadas por armazenamento de pornografia infantil. Certo? É um crime previsto no artigo 241 do ECA, etc. Coisa e tal. Só que um dele teve uma pena maior do que a outra, porque um tinha pornografia homossexual e o outro tinha pornografia, vamos dizer assim, heterossexual. Então, entenda, o crime é crime e tem que ser punido. Sim. Mas o juízo sobre a qualidade... juízo sobre a qualidade homo-heterossexual da pornografia homo-heterossexual da pornografia infantil não pode ser um barema para poder justificar uma menor culpabilidade, entendeu? Que a Constituição não autoriza. É bom para ficar bem claro, eu não estou dizendo que isso não é crime. Isso é crime, merece ser punido, obviamente, mas você não pode... É o critério para o aumento que o senhor está dizendo. Exatamente, fazer um juízo moral de culpabilidade para entender que um pedófilo, homossexual é mais culpável que um pedófilo heterossexual. Não existe fundamento jurídico constitucional para você estabelecer esse tipo de distinção. Isso é um exemplo, assim, talvez mais pitoresco, teratológico, mas a gente vê isso muitas vezes. Ou seja, a gente estabelecer um juízo de culpabilidade a partir de juízos morais, isso é bastante complicado.
Esses juízos morais que o senhor fala também é interessante, porque o direito já não permite, né? Não deveria, ao menos, permitir mais esse tipo de valoração de moral, mas nós temos muito delas na parte especial do Código Penal, não é? Ah, verdade, com certeza. É engraçado que eu estava vendo, eu assisti a live com o Lênio a semana passada, foi essa semana, né? Foi no Foi começo no domingo, salvo engano. Domingo ou segunda? Segunda-feira. É engraçado, o tempo passa nesses dias tão rápido que a gente perde a noção de quanto foi, mas assisti. E Lênio tem um livro até muito bom que fala isso, Precisamos Falar sobre Direito e Moral, né? Isso. Tem um livro de uma professora minha chamada Marília Muricy, que foi professora lá da UFBA, que escreve sobre senso comum em direito. Então, é justamente tentar estabelecer critérios para distinguir o que é o jurídico do que é o moral, né? De quando é que você pode fazer uma valoração negativa de um determinado comportamento e quando isso é apenas um preconceito pessoal do magistrado que vai se decidir no caso concreto, né? Então, essa é uma questão importante a ser vista. E o que leva a... Por que há um tamanho desconhecimento na dosimetria da pena em confundir a primeira fase, o artigo 59, com a culpabilidade como elemento do crime? E junto a essa pergunta, eu lhe provoco nesse sentido e lhe pergunto um pouco mais. A culpabilidade seria a espinha dorsal pela qual se une o direito penal, o processo penal e até a criminologia? Sim, mas com certeza. É engraçado porque, eu não sei, tem aquela expressão de que diz assim, você vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Porque a gente escreve sobre culpabilidade e é um tema que nos apaixona. É porque, na verdade, tem havido uma tendência, às vezes, de tentar resolver todas as questões no âmbito do injusto, vamos dizer. E se esquece que é justamente na culpabilidade que se impregnam os juízos de valor mais essenciais. Por exemplo, a gente está numa época em que, infelizmente, em alguns países já, médicos têm que decidir quem vai viver e quem não vai morrer. Uma situação clara de conflito de deveres. Como é que você resolve isso, né? Porque qualquer escolha vai ser uma escolha lesiva a um bem jurídico de alguém. Uhum. E, às vezes, o critério vai ser um critério que nem sempre é um critério puramente médico. O médico vai fazer um juízo de valor, vamos dizer, que nem sempre vai... E como é que você resolve isso? Você vai ter que resolver isso na culpabilidade. Você não vai ter... O injusto não vai lhe dar elementos para resolver essa questão. Então, as situações de exculpação são aquelas situações limites. É justamente nas situações mais tensas, mais difíceis, os maiores dilemas, os famosos dilemas morais, em que você se encontra em situações difíceis, vai ser a culpabilidade que vai resolver essas perguntas. Por isso que eu acredito que ela acaba sendo uma espinha dorsal da teoria do delito, porque é o que une a culpabilidade à pena. Não pode haver pena sem culpabilidade, né? Então, não pode haver, e para que haja delito tem que haver culpabilidade, ou seja, tem que haver o injusto penal antes. Então, é justamente esse elo. Eu sempre brinco, eu falo elo porque tem gente que fala elo de ligação e elo de ligação é pleonasmo. Então, é esse elo entre a culpabilidade e a pena que faz justamente a culpabilidade ser princípio, fundamento e limite da aplicação da pena. Mas é a razão de ser também do processo penal, não? Sim, claro. Com certeza, com certeza. No final das contas, é esse o juízo que vai ser feito. No juízo binário condena, não condena, e no final, no processo de dosimetria da pena, embora são coisas diferentes, né? É engraçado, você falou disso, Léo. Outro dia eu estava vendo uma sentença em que o juiz ainda falou de dolo intenso, né? Ou seja, como fundamento de culpabilidade, né? Porque ele ainda está no causalismo, né? Exatamente. Na culpabilidade. É por isso que eu tenho um grupo de pesquisa lá na Federal que a gente discute justamente culpabilidade, fundamento e limite da pena em sentenças penais condenatórias. Eu tô fazendo esse estudo com meus alunos e justamente a gente acaba... E eu digo, olha, vão pegando pérolas aí para a gente e ver como é que essas pérolas, que caminho eles seguiram juridicamente. Que a gente pega as sentenças, os acórdãos no STF, no STJ, como é que a culpabilidade está sendo vista, né? Porque é importante que a gente possa dar algum tipo de contribuição para que a gente
para que a culpabilidade não seja um juízo meramente teórico. A gente tem que pensar como é que um magistrado, no caso concreto, vai avaliar a conduta daquela pessoa naquelas circunstâncias em que ele estava, né? É por isso que é um tema que me apaixona até hoje. Perfeito. E com relação ainda, claro que nós vamos ficar muito nesse tema ainda. Eu queria saber a sua opinião, inclusive sobre a crítica que eu faço no livro, da posição do Roxin e do Jacobs sobre a culpabilidade. A culpabilidade do funcionalismo, ela é mais evoluída sob a perspectiva de sua função, porque o que me preocupa, e aí eu vou falar um pouquinho, só para quem não conhece o meu trabalho, eu falo muito assim, o Roxin e o Jacobs, cada um na sua medida, fundamentam a culpabilidade a partir da perspectiva de função. Por isso é funcionalismo, o direito penal funcional, ele tem que ter uma função. E na culpabilidade, essa função está baseada nas prevenções da pena. Exatamente. No caso do Roxin, todas as prevenções. No caso do Jacobs, a prevenção geral positiva, que é a reafirmação da norma. E eu tenho uma crítica muito grande sobre a perspectiva da prevenção em qualquer das 4 hipóteses, porque a prevenção é sempre você prever, vislumbrar, tentar antecipar o que irá acontecer. Você reafirma a norma para as pessoas não cometerem crime. Você neutraliza o sujeito para ele não continuar a cometer crime. Você ressocializa para que ele não volte a cometer crime. Você demonstra às pessoas que a norma é eficaz para que elas não cometam crime. Então, você está usando o indivíduo como mecanismo nas prevenções gerais para afastar a sociedade de cometimento de crime e na prevenção especial para que ele não venha a cometer crime. Então, a meu juízo, meu simplório juízo, nós estamos a todo momento antecipando um futuro crime e com essa antecipação justificando a punição. E é nesse sentido que eles o fazem. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Poxa, se sua opinião é simplória, a minha também é. Porque eu concordo plenamente com isso, porque e aí o sistema do funcionalismo, eu vou tentar ser didático, mas tentar explicar assim. É um sistema de culpabilidade que a gente chama de um sistema de culpabilidade output. Ou seja, é uma culpabilidade que se fundamenta no outro, na evitação de novos delitos, na eficácia preventiva da pena, cuja comprovação empírica ainda não é devidamente comprovada. Ou seja, cuja verificação empírica não é devidamente demonstrada. Eu entendo que você considerar alguém mais ou menos culpável a partir da finalidade de evitação de novos delitos, você quebra a própria ideia de individualização de culpabilidade. Alguém vai ser punido para dar exemplo. E aí, nesse ponto, se alguém vai ser punido para dar exemplo, para confirmar a expectativa do direito ou para assegurar a confiança institucional da norma, pouco importa quais foram os motivos, quais foram as razões, quais foram as circunstâncias individuais que fizeram o sujeito cometer esse delito. Tudo bem que eles entendem a culpabilidade como um déficit de motivação, cada um no seu quadrado, vamos dizer. Jacobs ainda tem uma preocupação Roxin tem uma preocupação individualizadora de alguma forma. Ele acha que, por exemplo, a questão da liberdade é uma ficção necessária para poder fazer, mas tem que se pensar de alguma forma. E Jacobs diz, olha, essas discussões são discussões secundárias, bem jurídico, etc. O que vale é a reafirmação da confiança institucional na vigência da norma. E é complicado você utilizar, você acaba instrumentalizando o homem, você acaba violando a ideia básica de dignidade, que é você proibir que o homem seja instrumentalizado. A ideia kantiana, desde o final do século XVIII. Então, me parece bastante complicado isso. Por isso que, assim, no livro, eu já acabei bebendo um pouquinho de Zaffaroni e a teoria agnóstica dele, dizendo o seguinte, olha, para você pensar em alguém como culpável, você não precisa adotar uma teoria preventiva da pena, necessariamente. Ou seja, porque nem sempre a pena é um instrumento racional. O exercício do poder punitivo a gente tenta justificar, mas nem sempre ele é racional. Professor Dermerval, aí um grande abraço para você. Aí, um que fez o curso comigo lá em Göttingen, também grande professor lá no Distrito Federal, né? Tem um bom livro também, ele tem estudos muito interessantes. Um grande abraço para você também, né?
Legal. Antes de eu lhe fazer uma provocação, que eu acho que agora a coisa vai pegar fogo, eu quero avisar para todo mundo que hoje o nosso desconto é o Live Tirando Tudo em Caixa Alta, desconto de 10%. Vocês conseguem adquirir, inclusive, o livro do professor Sebastião, que está lá, edição nova, com esse desconto. E amanhã, já vou antecipar, nós vamos ter o professor Rômulo Moreira aqui conosco. Rapaz, um grande amigo, horas. Uma pessoa da maior qualidade. Rômulo é um amigo há muito tempo. A gente, antes de eu ensinar na UFBA, eu ensinei na Unifax, na Universidade de Salvador. E Rômulo é professor de lá. Ele é uma referência, sem nenhuma dúvida. Um grande amigo também. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. E então, professor Sebastião, tendo em vista tudo que o senhor disse, e a pessoa jurídica? Como que ela fica nessa história? Puxa, você me fez uma pergunta difícil. Eu avisei que eu ia fazer isso aqui, pegar fogo. Verdade. Até porque existem projetos de lei para ampliar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Na verdade, eu vou dizer... A gente, por exemplo, quando eu fiz mestrado, eu escrevi dizendo o seguinte, eu disse, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, da forma como está colocada, ela seria inconstitucional porque a culpabilidade sempre vai ser uma culpabilidade diferida. Você entender a culpabilidade da pessoa jurídica são padrões distintos da culpabilidade da pessoa física, não tem dúvida. Né? Então, você tem o que você desenvolve, ou seja, seria uma espécie de... Eu vou viajar um pouquinho mais enquanto isso, porque, por exemplo, um dos grandes filósofos do nosso tempo é o professor Yuval Harari, né? Que ele escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, etc. É uma das grandes referências. E uma das referências do livro dele é justamente de que a humanidade consegue dominar o planeta porque o ser humano é capaz de acreditar em ficções, em narrativas a partir dos quais nós construímos ideias abstratas, a partir das quais nós construímos nossa vida. Ou seja, a pessoa jurídica é uma dessas ideias. Ou seja, se, por exemplo, uma empresa qualquer, se todos os empregados de uma empresa morrerem, se a sede da empresa for bombardeada, ainda assim a empresa vai existir. Porque a empresa ela tem valores, ela tem missão, ela tem objetivos que são distintos dos objetivos das pessoas físicas. E a gente poderia pensar numa culpabilidade, aí eu posso dizer, pensar numa culpabilidade, se é possível pensar numa culpabilidade, a partir das funções e missões sociais da pessoa jurídica. Se é possível, eu estou aqui fazendo já uma análise condicional. Porque a ideia de você tentar estabelecer a culpabilidade da pessoa jurídica da mesma maneira com a qual se estabelece a culpabilidade da pessoa física é impossível. É impossível porque pessoa jurídica não tem a individualização subjetiva necessária para que você faça um juízo de imputação pessoal, um juízo de individualização nesse caso. Então você vai ter que estabelecer outras questões. O STJ tem um conceito que é um conceito absolutamente aberto, que diz culpabilidade é uma culpabilidade social, né? Ou seja, é uma culpabilidade a partir dos fins sociais. Mas não fica bem claro o que isso significa, né? Porque, por exemplo, o que é que vai se imaginar dentro de uma responsabilidade jurídica por crime ambiental, ponderação de valores, decisões difíceis? Como é que vai se imputar isso à pessoa jurídica? No final do dia vai ser sempre uma pessoa física que vai tomar uma decisão nesse sentido, né? Então eu tenho... Por isso, porque eu acho que até acaba sendo uma fraude de etiquetas. Você chamar responsabilidade penal da pessoa jurídica é outra coisa. Não é responsabilidade penal. É porque se quer o efeito simbólico do direito penal para a pessoa jurídica. Mas, para mim, os fundamentos de responsabilidade são outros. Não é a culpabilidade que a gente está discutindo aqui. É outra coisa que nós podemos, eventualmente, chamar de culpabilidade. Mas existe algo na estrutura do delito que leva à possibilidade de responsabilidade de uma pessoa jurídica e levando em consideração isso tudo que o senhor está dizendo, porque a história do direito penal é a história do sofrimento, é a história da pena, mas é a história do ser humano, é a história do indivíduo.
quer dizer, você tem um conceito de dolo cada vez mais aprimorado para compreender as ações ou omissões do indivíduo, a Sim, culpa, claro. né, os meios que eu elegi para não chegar ao resultado e mesmo assim o atingir. Enfim, você tem todo estados de necessidade, legítima defesa, causas de justificações. Claro, com certeza. Tudo isso é construído para a pessoa física. Ainda que se tenha uma alteração na culpabilidade para tentar essa imputação, como que fica o resto? Não, eu tenho certeza, você está certíssimo. O que eu estou querendo dizer, no final das contas, Léo, acaba sendo uma fraude de etiquetas, como a gente fala. Por quê? Porque se a gente pegar, vamos fazer um cotejo. A lei anticorrupção e a lei dos crimes ambientais. As sanções previstas numa e outra são as mesmas. Só que uma é chamada de penal e a outra é chamada de administrativa. Esse é o ponto. O senhor foi no que eu sempre falo. É isso. Quer dizer, a gente tem já o mecanismo para responsabilizar a pessoa jurídica de uma forma que seja adequada cientificamente à sua responsabilização e que seja... Quer dizer, você vai ter uma pena no direito penal para a pessoa jurídica que é a mesma que o âmbito administrativo poderia tê-lo. É verdade. No final das contas, é só efeito simbólico. Ou seja, parece que se quer o efeito simbólico de dizer que é crime, que é direito penal. Quer se colocar, vamos dizer assim, o carimbo de direito penal naquele tipo de sanção, como se dizer assim, a partir de agora é crime, pode ser dessa forma. Mas, na verdade, é isso que eu estou dizendo, não é uma culpabilidade propriamente dita, é outra coisa. Vamos dizer. E a partir de uma coisa, de uma aplicação totalmente esdrúxula do direito penal, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Não, é engraçado, porque eu não posso. Eu advogo bastante aqui. Eu tenho um caso em outro estado, né, aqui na Bahia, outro estado do Nordeste, em que há uma ação penal contra a pessoa jurídica por crime não ambiental. Uma empresa foi citada, eu falei, olha, uma novidade, uma novidade agora. Estão antecipando a lei, né? Exatamente, é uma situação é um crime contra a ordem econômica e foi denunciada a pessoa jurídica. E aí o pior, vamos dizer, antes da citação da pessoa jurídica, eu entrei com mandado de segurança e vamos ver qual vai ser o resultado, óbvio. Aí, quer dizer, eu imagino que qual seja. Hoje o problema é esse, né? A gente espera o resultado que é óbvio, mas a gente não tem garantia que ele vai ocorrer, né? Exato, há muito pouca segurança jurídica hoje em dia. É essa a questão, né? E muito do que o professor Lênio disse nessa semana, né? Sobre justamente a falta de critérios objetivos, às vezes, para poder se tomar decisões. E isso é muito importante, porque se cada magistrado for o seu próprio Código Penal e processo penal, a gente vai voltar a um feudalismo, vamos dizer assim. Cada feudo é decidido em um determinado lugar. E ainda tem dois pontos interessantes que eu queria trazer também sobre a responsabilidade da pessoa jurídica. O primeiro é com relação ao interrogatório, né? Como fica? Né? Assim, é um exemplo esdrúxulo, porque no final é uma pessoa que vai falar, alguém vai falar. Exato, alguém vai falar pela empresa, alguém vai ser à vontade da empresa. Né? Então é realmente complicado. Eu costumo fazer o paralelo que a empresa, para praticar um crime, ela funciona como um revólver num homicídio. Ela é o meio para você praticar o crime. Mas você tem uma pessoa por trás da ação, né? Tem alguém que pratica a ação ou omissão. Agora até me fugiu a outra Não, mas tem uma coisa, enquanto você vai pegando, você falou uma coisa interessante, porque quando você estabelece uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, você acaba punindo a empresa, mas quem paga o preço não é assim, são as pessoas físicas. É o empregado, é a moça que serve cafezinho, são os empregos que vão ser perdidos, são essa atividade econômica que vai deixar de acontecer. A gente está vendo hoje em dia os efeitos em larga escala do que a cessação de atividades econômicas pode fazer com a vida das pessoas. Então, você estabelecer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica é você ser, do ponto de vista econômico, até contraproducente, porque você vai acabar punindo a pessoa jurídica e fazer com que pessoas que não têm nada a ver com crime paguem por ela. Né? Eu me lembrei que tem um autor aqui de Minas, até um amigo querido, ele escreve sobre pessoa jurídica. E um dos argumentos dele para ser favorável à responsabilidade da pessoa jurídica
E eu já confrontei ele com isso, que a gente tem amizade, tem liberdade para debater, e o debate eu acho que é ele que faz a gente crescer e melhorar as estruturas jurídicas. Mas ele traz como argumento no livro para reafirmar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, é que o processo penal ele tem mais garantias. Então, por isso, ele é mais benéfico para a pessoa jurídica, pois ele tem mais garantias. Por exemplo, um contraditório mais efetivo, uma ampla defesa. E aí eu lhe pergunto, essa justificativa é uma boa justificativa ou ela tem traços do autoritarismo? Não é? Quer dizer, eu estou te punindo de uma forma mais gravosa, o processo penal em si já é uma punição, nós sabemos disso. É claro, o processo né? como pena, com certeza. Né? Ele já é uma punição, então como fica? Não, poxa, isso... Eu me lembro quando havia uma discussão sobre prescrição virtual, foi o que me veio na cabeça aqui, e teve um autor, eu não vou me lembrar quem agora, que disse não se deve reconhecer a prescrição virtual, porque o réu tem o direito a uma sentença de mérito e ele tem que ser julgado, então deve-se preservar o direito do réu. Me parece a mesma coisa. Se você perguntar para qualquer dirigente de pessoa jurídica, olha, você prefere enfrentar um processo administrativo com menos garantias ou um processo penal com mais garantias? Vamos dizer. Então, na verdade, dizer assim, é uma falsa proteção, é uma pseudo-proteção. É claro. Claro. Alguém perguntou aqui, e eu achei muito interessante, o quão é importante o juízo, na verdade, o quanto é importante o compliance em relação a uma análise de culpabilidade. Sim. Eu já orientei uma vez uma dissertação de mestrado na qual se colocava um programa de compliance como uma causa de exclusão de culpabilidade da pessoa jurídica. Vamos dizer. Imagine o que não foi essa banca, né? Ou seja, mas é o que eu estou dizendo, o direito administrativo, ele tem instrumentos, vamos dizer, a existência de programas de cumprimento, de conformidade, etc., eles são levados em consideração no grau de responsabilidade administrativa da pessoa jurídica. Então, acho que isso pode ser resolvido lá, na verdade, né? Mas, claro, que isso é importante para quê? Para mostrar que a empresa tem um compromisso de conformidade. E, na verdade, muitas vezes, esse sistema de conformidade se podem ou não estabelecer uma não responsabilidade do dirigente por conta desses programas. Aí é uma discussão de autoria, vamos dizer, e responsabilidade por omissão, que é uma questão interessante também. Né? Sim, mas e aí? O que o senhor acha? Eu estou perguntando porque eu vou trabalhar mais ou menos isso, estou trabalhando mais ou menos isso no meu doutorado, que é a responsabilidade do dirigente na omissão. Como que fica? E aí, eu pergunto ao senhor, me dá uma luz. Como fica e como fica em relação especialmente ao programa de compliance? O programa de compliance, claro que um programa de compliance é efetivo, né? Claro. Aquele que o gestor ele fica, cobra e quer saber mesmo, não aquele que ele se utiliza para entrar no caminho da teoria da cegueira deliberada. Aliás, essa é outra pergunta que daqui a pouco eu vou lhe fazer. Vamos falar disso. Olhe bem, a sua pergunta é interessante. Por coincidência, eu já escrevi um artigo sobre isso. Eu publiquei no Comped, eu apresentei em Saragoça. No Comped em Saragoça, meu Deus, foi 2018, se eu não me engano, que eu fui para Saragoça. Foi o 2018? Foi 2018. Eu apresentei com a orientanda minha do doutorado, Rebeca Rocha. Bruna está falando aí de Heloísa Estelita, que tem um livro que você deve estar citando. Isso aqui eu tive com ela. Tem uma pergunta dela, que daqui a pouco eu vou passar as perguntas. Quem tiver pergunta, pessoal, já começa a mandar, que daqui a pouco eu começo a fazer para o professor. Me parece, por exemplo, a professora Heloísa Estelita me parece que tem uma visão de responsabilidade a priorística do dirigente, no caso, ainda que haja um programa de compliance ou uma coisa desse tipo. Eu posso dizer o seguinte, que os modernos modelos de governança corporativa não são mais modelos horizontais. É a questão que a gente tem a mania de pensar que os modelos são horizontais, em que uma pessoa tem controle sobre tudo. Isso é absolutamente impossível. Quanto maior a corporação, menor o grau de controle que a pessoa tem sobre os processos. E cada vez mais há uma divisão de tarefas, uma divisão de competências, de modo em que é impossível você estabelecer uma responsabilidade pela mera posição.
vamos dizer assim. Então, na verdade, o que é que pode se dizer? O que é que um dirigente de uma pessoa jurídica pode fazer para evitar que problemas de natureza criminal surjam e haja responsabilidade por ele? Os programas de compliance e cumprimento são fundamentais para isso. Então, na verdade, você dizer que o programa de compliance não pode significar um freio, um filtro, uma barreira ao juízo de culpabilidade do dirigente é você estabelecer um critério de responsabilidade penal objetiva, na minha concepção. Entendeu? Então, porque você pensar, olha, logo você é dirigente, logo você tem o domínio do fato porque você deveria agir para impedir, é de quem não conhece a realidade corporativa, de quem não conhece como funcionam, vamos dizer, os mecanismos decisórios em estruturas cada vez mais horizontais, em que tem que para a bicicleta girar dentro de uma empresa, cada setor tem um nível de competência e de atribuições que não passa pelo diretor principal, né? Então, eu penso em síntese, vamos dizer assim, dessa forma, né? É um assunto interessante aí. Você é para o doutorado agora que você está trabalhando? Sim. Oh, que maravilha. Vai ser um tema bem interessante mesmo. Pois é, meu orientador, inclusive, é o professor Cláudio Brandão. Então... Um amigo querido, Cláudio Brandão, grande professor, né? Pessoa da maior qualidade. Ele é. Eu até o convidei, mas por razões de contrato, ele não poderá participar aqui das nossas lives, infelizmente. Que pena. Eu vou começar aqui algumas considerações que estão sendo feitas. A Teixeira estão fazendo o mesmo com relação aos partidos políticos. Essa criminalização dos partidos me parece algo bem perigoso, inclusive. Nem sempre nós vamos ter pergunta, às vezes são comentários, mas eu queria que o senhor... Mas esse comentário de Érica aí é um comentário, assim, acaba sendo um comentário de natureza criminológica, na verdade, né? Ou seja, você acaba estabelecendo juízos negativos acerca de instituições. Ou seja, a gente começa a dizer que instituições são boas ou instituições são más, vamos dizer. A pessoa jurídica é a mesma coisa de falar, por exemplo, um Estado é bom, um Estado é ruim. Não é o Estado é ruim, é o governo daquele Estado, vamos dizer. A gente pode falar de ditaduras sanguinárias assim, não é o Estado que é ruim, é o governo daquele Estado que pode estar conduzindo as coisas de um caminho certo ou um caminho errado. Então, é uma questão realmente perigosa, Érica, de você pensar que pessoas jurídicas que são... Porque é o seguinte, a gente acaba acreditando nessas narrativas e fica pensando que pessoas jurídicas são boas ou são más dentro dessa linha, com certeza. Não, e ela tocou num ponto, e a partir da fala do senhor eu estava pensando, é até perigoso a gente ter a pessoa jurídica responsabilizada criminalmente, porque no momento em que se expandir esse tipo de responsabilidade para outros crimes, nós vamos ter o Estado praticando crime. Sim, com certeza, com certeza. E como é que fica a responsabilidade dentro dos próprios entes federativos, né? Ou seja, município cometendo crime, Estado cometendo crime estadual é uma questão complicada. E eu tenho visto, quer dizer, eu ia esse ano fazer um estágio pós-doutoral em Valência com o professor Cusack. Ainda não vou mais, infelizmente, por conta dessas... E eu conversei um pouco com o professor Cusack lá em Valência, e tem havido um movimento internacional de ampliação dos espaços de responsabilidade da pessoa jurídica mesmo, né? E eu já vi alguns artigos aqui escrevendo, dizendo que o artigo 225, parágrafo 3º, e o 173, parágrafo 5º, não seriam um rol taxativo de possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou seja, dizendo que seria possível ampliar os crimes da pessoa jurídica para além daquilo que está expressamente previsto na Constituição. E daqui a pouco isso vai acabar vingando, né? Porque as pessoas estão começando a escrever sobre isso. A minha leitura do artigo 225, inclusive, é restritiva, no sentido de que a pessoa jurídica responde administrativamente. Exato, a responsabilidade penal e administrativa, exatamente. É a penal pessoal e a administrativa podendo ser
expandida para a pessoa jurídica. Bom, pelo menos, mas essa é só a minha visão. Mas tem isso, né? Quer dizer, é uma realidade mundial a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ela, em outros estados, ela inclusive é bem mais ampliada. E aí eu lhe pergunto, há uma possibilidade de reverter numa compreensão da estrutura do direito penal, numa compreensão da Constituição? É possível reverter essa situação ou não? Caminhamos para a responsabilidade penal da pessoa jurídica ampliada a passos largos? Olhe bem, e aí eu vou acabar indo para Zaffaroni de novo, né? Porque Zaffaroni, assim, eles dizem o seguinte, olha, vamos dizer assim, seria um... Ontem, inclusive, o professor Ilisson, que escreve com ele, estava conosco aqui. Ah, pois é, Ilisson também escreve muito bem, com certeza. Porque Zaffaroni diz o seguinte, é um pouco de... Ele chama de ingenuidade achar que o direito vai poder resolver decisões que são, no final do dia, políticas. Vamos dizer, isso talvez seja a síntese da teoria agnóstica de Zaffaroni, no sentido de dizer que a maioria das decisões sobre criminalização ou não de determinadas condutas são decisões de natureza política. E me parece que, nesse momento, há um clima político favorável à ampliação dos espaços de punição, o que é uma pena, mas, infelizmente, parece que isso existe. O que é que cabe ao direito? Ao direito tentar funcionar como filtro, como dique de contenção, como tentar estabelecer o maior número possível de freios, limites para os excessos do exercício do poder punitivo. Então, se me perguntar, eu acredito na responsabilidade penal da pessoa jurídica? Eu não acredito. Mas pelo que ela sai, porque vão estabelecer e o STF vai dizer que pode, e por aí vai ser isso que vai acontecer. Essa fala do senhor sobre a contenção, o direito como contenção, né, de arbitrariedade e desse expansionismo penal e outros temas do direito como um todo, né, o senhor deu um dos exemplos, mas à medida que o senhor foi falando sobre isso, me lembrou, e é muito interessante, inclusive para quem tem assistido às lives, todas as pessoas que passaram por aqui, porque existe um fio condutor em todas as falas, e o fio condutor é exatamente isso que o senhor disse, o Rubens Casara disse, o professor Lênio disse, o Fauzi disse, ontem o professor Ilisson falava sobre isso. Eu não vou cometer o equívoco de dizer que todos falaram, mas em alguma medida todos não falaram. Não tem sido a tônica, né? Essa é a tônica. Me parece que os atuais estudiosos, juristas, doutrinadores do direito penal e do direito constitucional, que estão passando aqui pelo nosso bate-papo e que são as referências nacionais, vocês todos, felizmente estão todos alinhados, ainda talvez que nem combinado isso, mas estão todos alinhados neste movimento que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para a proteção das garantias fundamentais que andam sendo tão vilipendiadas e violadas. Sim, com certeza. Com certeza. Olhe bem, a gente tem... engraçado, quando eu dou aula lá no mestrado, ou no doutorado, uma das matérias que eu pego é Direito Penal Contemporâneo. E os 3 primeiros livros que eu coloco para as pessoas lerem, 4, na verdade, né? Para as pessoas lerem antes de discutir direito penal, Ulrich Beck, Sociedade e Risco. Depois eu vou discutir Bauman, Medo Líquido, que ele trata de algumas questões. Depois eu boto Harari, e depois eu boto esse filósofo sul-coreano, que ele ficou agora também, Byung-Chul Han, sobre Sociedade do Cansaço. Por que eu digo isso? Porque o direito penal que a gente construiu era um direito penal que eu chamaria de sólido, em que os institutos eram extremamente bem construídos, de uma idade de segurança jurídica. O que era bem jurídico estava mais ou menos claro, o que era dolo, o que era conduta, o que era autoria, e cada vez mais a gente vê esses conceitos se liquefazendo, né? Se espiritualizando. A gente já tem um conceito de bem jurídico cada vez mais retórico, a gente já vai pegando o dolo, o dolo já vai perdendo seus elementos subjetivos individualistas, né?
embora Eduardo Viana, que é professor lá da Federal também, ele escreve sobre o dolo como compromisso cognitivo. Sim. Ele acha que é um elemento mais garantidor, mas a gente ainda conversa sobre isso, discute sobre isso, porque eu digo, um dolo sem vontade, uma autoria ampliada, ampliando as responsabilidades por espaços de omissão, né? Ou seja, a gente vai fazendo que haja um esvaziamento do conteúdo. Cada vez mais os conteúdos essenciais do direito penal acabam ficando indeterminados, né? Fluidos, passíveis de interpretação tópica. E isso é uma questão perigosa, na verdade. Perfeito, perfeito. Eu até comentando, o senhor falou sobre... É o que eu falo, um convidado nosso tem link com outro a todo momento. Isso é muito legal de quem está do lado de cá participando.